Graça e paz, Igreja da Árvore, graça e paz, convidadas. É um enorme prazer para nós estarmos aqui nessa noite com essas mulheres preciosas. Mas antes disso, eu quero que você já comece a compartilhar este link para abençoar outras mulheres. E, obviamente, se também tiver algum varão assistindo, seja bem-vindo, vaso de honra. Seja bem-vindo, venha aprender com a gente também. Venha aprender conosco, com essas mulheres preciosas. Então, é um imenso prazer ter vocês aqui com a gente. De repente, pode ter algum parente, algum convidado delas. E é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo, nessa conversa pós-célula, né? Toda boa célula tem uma boa conversa quando termina um encontro. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para aprendermos umas com as outras, para, à luz da palavra, visualizar aquilo que Deus tem para a nossa vida como mulheres de honra, mulheres de propósito. Nessas noites, né, estamos aqui para um bate-papo, né? Mulher gosta de conversar, então para a gente assim vai ser muito fácil conversar. Pena que tem um tempo para isso, né? Porque senão nós iríamos ficar aqui a noite toda e iria dar 1, 2, 3, 4, 5 lives e a gente não iria parar. Mas, com ordem de decência, nós vamos terminar num tempo propício. Então, fica aí com a gente, aguenta o nosso bate-papo, que vai ser muito bom. Olha só, nós estamos aqui acompanhados com 4 mulheres incríveis, mulheres de honra, mulheres de princípio, mulheres simples, assim como você, mulher que está nos assistindo, mulheres extraordinárias, porque elas têm a presença do Espírito Santo dentro delas. Mas claro que antes de eu conversar com elas, eu quero que você vá agora no grupo da sua célula, compartilhe este link, deixe o seu joinha, vai fazer com que ela cresça e o nosso objetivo é fazer com que outras mulheres sejam edificadas, outros homens também possam aprender, filhos também possam aprender, porque aqui nós temos filhos aqui também, né? Nós somos filhos dos nossos pais, nossas mães estão nos acompanhando, então é um prazer enorme, então queremos sim que essa live se espalhe, que esse bate-papo alcance muitas casas nesta noite, a melhor noite da sua vida, era um momento muito esperado, eu sei que você estava aí desejando ver as mulheres conversando, participar desse bate-papo com a gente, tá bom? Então nós temos aqui 4 mulheres excepcionais, e se você conhece alguma delas, quando eu fizer a apresentação, você vai bater palminhas aí no chat, interagindo com a gente, para que essas mulheres possam aqui ser bem recebidas e elas possam depois visualizar o quanto elas foram bem recebidas aqui. Auxiliar, casamento, ministério, marido, filhos, conseguem conciliar o meio secular e são mulheres extraordinárias, são mulheres simples. Então, se elas conseguem, você, mulher que está em casa, achando que não dá para nada na sua vida, você também consegue, porque a sua vida também tem propósito. E aqui nós temos a Josivane Passos, pedagoga, casada, mãe de 2 jovens, serva do Senhor Jesus, e ela serve no melhor ministério, o SM Gourmet. Tem alguém do SM Gourmet nos acompanhando? Não vale colocar um hambúrguer não, tá? Bate palmas para a Josi aqui, ó, para que ela possa ser bem-vinda neste momento. Nós temos aqui também Ivete Ribeiro. Você conhece Ivete Ribeiro? Ela é design de modas, ela é professora de corte e costuras, ela é solteira esperando no Senhor, tá bom? Fique ligado aí você. E ela também é supervisora e líder de célula. Olha só quantas qualidades o Senhor acrescentou à vida desta jovem. Bate palmas aí para a Ivete. Se você conhece Ivete, bate palminhas para a Ivete, para que ela possa ser bem-vinda para este momento de conversa, de bate-papo. Estou aqui ao lado de Tuane Dias, graduada em administração, casada também, mãe de uma linda princesa e líder de célula. E também, agora que eu soube, ela participa do melhor ministério, que é o SM Gourmet. Olha aí o SM Gourmet. Aquela tapioca preciosa, se você nunca experimentou vaso ou vaza dela abaixo, passa no SM Gourmet e você vai saborear as melhores tapiocas da região. Então, seja bem-vinda, Tuane, também nesse momento de bate-papo com as mulheres da nossa comunidade. E aqui nós temos também Gabriele Santos, professora, casada também, ok? Ela também serve no melhor ministério, e você já sabe, SM Gourmet. Olha só, não foi proposital, tá? Foi Deus que escolheu essas mulheres para estar aqui com a gente, mas
fazendo mais uma vez uma propaganda Smart, passa no SM Gourmet, irmão. Olha só, já estamos funcionando. Você pode fazer o seu pedido e quando terminar o culto, você já pega a sua encomenda e já vai para casa fazer o seu jantar ou fazer o seu lanche da tarde com a melhor tapioca da região. E ela também auxilia o seu esposo no ministério da célula da nossa igreja. Ela também é auxiliar de célula. Então, nós temos aqui um time de mulheres incríveis. Vocês são muito admiradas por mim, principalmente, claro, né? Porque eu as conheço. E dentro do que eu conheço elas, eu nunca ouvi falar sobre má conduta, má postura, sobre assuntos que pudessem trazer discórdia. Elas são mulheres de verdade, de exemplo. Parabéns, todas vocês que estão aqui essa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar desse bate-papo. E vai ser um momento muito rico, muito precioso, para que as mulheres que estão em casa possam crescer também e ser bastante edificadas com esse bate-papo. Olha só, antes de mais nada, nós precisamos entender que as mulheres, elas foram criadas para um propósito. Mulher, você que está nos acompanhando, você sabe qual é o seu propósito? Você já conversou com Deus? Já recebeu por revelação? O meu propósito existencial é esse. Para te ajudar, nós temos aqui o livro, ó, Uma Vida com Propósito, que vai te ajudar a descobrir o seu propósito existencial. É um livro riquíssimo, um livro que vai ajudar você a descobrir o seu propósito existencial. Quando você descobrir o seu propósito existencial, você vai deixar de ter crise, você vai deixar de fazer tantas perguntas que não tem mais sentido, você vai começar a se desenvolver naquilo que Deus chamou você para fazer. Porque quando nós começarmos a conversar, você vai ver o quanto Deus usa cada uma de nós para propósitos diferentes, mas os propósitos diferentes, mas eles alavancam o reino de Deus. Então, as mulheres precisam, primeiro de tudo, descobrir os seus propósitos. E antes de mais nada, Deus, ele não erra em nada. Então, ele não errou ao criar a mulher. Ele não errou quando te criou. Ele não errou quando fez você mulher. Deus não erra em nada. Lá em Gênesis 1, fala o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, os homens foram criados por Deus e as mulheres também foram criadas por Deus. Então, Deus não errou na criação. Deus não errou no propósito. Deus não errou no plano. Então, você, mulher, tem um propósito, sim, perfeito na existência dessa criação. E ainda afirmou Deus, olha só, a afirmação precisa de Deus: não é bom que o homem esteja só. Quando você deixa seu varão em casa, seu filho em casa, a casa não é o mesmo jeito, né? Fica aquela bagunça, aquela desordem, porque não é bom que o homem esteja só. Claro que eu estou brincando com você, nesse sentido figurado, deixar uma casa, mas eu estou falando mesmo no sentido de vida. Homem e mulher, não é bom que o homem esteja sozinho. Então, farei uma ajudadora idônea. Então, quando Deus criou nós, quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos ajudadoras idôneas, para ajudar o ministério, o marido no ministério, para ajudarmos os nossos pais, para ajudarmos a sociedade a crescer e a se desenvolver. Mulher que está assistindo, você é essencial. Você faz parte dessa criação. Você é bem-vinda a essa terra. Você é bem-vinda no coração de Deus. Você tem um propósito excelente. Que você possa encontrar esse propósito. As mulheres, elas precisam ter um guia, um referencial. E nós já temos, nós não precisamos procurar muito, porque nós temos a Bíblia Sagrada, Amém, que é o nosso referencial para descobrir o nosso ideal como mulher, o nosso ideal na sociedade, o nosso ideal na nossa casa. Então, nós temos a palavra que nos guia. Então, nós precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Porque a mídia, as tradições, as religiões, elas tentam distorcer aquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. Tentam colocar coisas, mentiras, acerca do que Deus tem para a nossa vida. Então, a mulher, ela precisa andar segundo o coração de Deus. Ela não deve andar segundo as vontades dela. Ela não deve andar segundo os medos. Ela não deve andar segundo aquilo que a sociedade fala. A mulher com propósito, ela precisa andar segundo o coração de Deus. E falar em andar segundo o coração de Deus, Josi, você é casada, bem casada com o irmão Paulo, varão de Deus.
ajudam lá a célula Novo Tempo, não é isso? Novo Tempo. E ela tem 2 filhas jovens. E ainda ela consegue ter tempo para trabalhar no secular. Ou seja, uma mulher comum igual a você. Nada de extraordinário. É uma mulher que é casada, que tem filho, que é no ministério, atuante no ministério e ainda consegue trabalhar fora. Como é que você consegue, Josi, equilibrar tantas coisas? Como é que você consegue equilibrar essas tarefas e definir as suas metas de prioridades? Graça e paz, Igreja da Árvore. Então, é um desafio, né? Na verdade, a gente vive esse desafio todos os dias. Mas eu acredito muito no planejamento. Eu acho que nós devemos sempre nos planejar, porque o planejamento nos ajuda na organização, né? Então, seja no trabalho secular, seja no ministério, acho que a nossa vida ela precisa de planejamento, ela precisa de organização. E a minha prática é essa, eu sempre me planejo para tudo que eu vou viver, por exemplo, numa semana. Então, eu me organizo, vejo quais são as prioridades. Olha aí, hein? E dentre as minhas prioridades, claro, eu não posso esquecer, né? Somos mulheres com propósito, temos um propósito e essa vida, esse desafio, né, que a vida nos oferece de estar trabalhando, que é uma bênção, né? Trabalhar Aleluia. fora de casa, trabalhar em casa, é um desafio todos os dias. Então, eu chamo muito pelo Espírito Santo para ele me ajudar algumas vezes Vem, Espírito nas Santo. prioridades. Vem, Espírito Santo, Deus. me ajuda aqui quando aparece alguma demanda que não estava previsto. Algumas vezes a gente, mulher, tem que agir mesmo na incerteza, né, no improviso e no imprevisto. Mas quando a gente chama o Espírito Santo, ele diz, estou aqui, filha, para te ajudar. E ele sempre nos dá aquela luz que a gente precisa para aquele momento da incerteza. Mas eu acho que a chave mesmo tem que ser planejamento. Em tudo na nossa vida tem que ser organizado, planejado, mesmo que em alguns momentos surja alguma dificuldade e a gente não possa cumprir. Mas Jesus nos chamou para edificar a casa e nós temos que ser perseverantes e fiéis naquele chamado que Deus tem para nós. Aleluia. Amém. Alguém quer complementar? Amém. Então, eu queria falar, né, que nem sempre a gente dá conta de tudo, né, Josi? É verdade. Né? Assim. Nem sempre a gente dá conta de tudo, mas nem por isso a gente deve ficar triste, né, gente? Isso. A gente tem que buscar recalcular a rota novamente e continuar firme no nosso propósito, né? Amém. Muito bom, né? Falar sobre uma vida que tem que conciliar tantas coisas, e eu agradeço a Deus, porque eu tenho muitas coisas para conciliar. Às vezes as discípulas falam, não, pastora, eu não vou mandar nada para você não, porque você é muito ocupada. Glória a Deus que eu sou ocupada. Deus, ele escolhe mesmo as pessoas que são ocupadas, porque são pessoas responsáveis. Mas nós precisamos o quê? Como o Josi falou, definir as nossas prioridades. Organização é fundamental, porque vimos agora nessa quarentena que as pessoas tiveram muito tempo e ficaram sem fazer nada. Ou seja, não era uma questão de tempo, era uma questão de organização. E, como eu falei, Josi tem 2 filhas, né? E Tuane agora também, recentemente, teve uma linda bebê. Filhos, é bênção do Senhor. Eu tenho 2 filhos lindos, Levi e Liz. Minhas 2 bênçãos, meus 2 preciosos, eles 2 vão fazer um estrago enorme no inferno, porque nós Glória temos a Deus. que declarar mesmo sobre os nossos filhos. Você, mãe, declare sobre os seus filhos. Fala assim, olha quem acordou aquele cara que vai tirar onda mesmo, ganhar muitas almas para Jesus. Quando ela acordar, diga aí, olha aqui a minha princesa do Senhor, essa ajudadora idônea que Deus preparou. E filhos, é bênção do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, mulheres que já somos maternas, né, que já temos filhos, para levar os nossos filhos para um caminho correto, para um caminho de retidão diante de Deus. E também sabemos que não é só ter filhos, né? Filhos é uma responsabilidade enorme. Não é só ter as crianças, mas é receber também essa responsabilidade. A Bíblia fala lá em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os seus objetivos, aquilo que a palavra tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar. Ou seja, nós temos uma tarefa, uma responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Então, Tuane, maternidade é uma transmissão de vida na vida, e eu quero saber de você, né, que recentemente teve uma linda criança, ela tem uma filha ainda de meses, tá bom, ainda vai completar o seu 1º ano, e para ela, assim como muitas mulheres, precisam tomar uma decisão. De trabalho, como fazer para sair e receber essa questão da maternidade? Como foi para você
essa decisão de deixar temporariamente a sua interação com o mercado de trabalho para se dedicar à maternidade. E, diante disso, qual conselho você tem para as mamães que estão nos assistindo nesta noite? Então, para mim não foi tão desafiador, porque a gente se planejou, né? Eu e meu marido, a gente se planejou para engravidar. Olha aí, planejamento mais uma vez, a organização, aquilo que Josi falou, até na hora da maternidade, não é? Isso é muito importante, porque, como a senhora falou, né? Filho não é só você gerar ele e colocar no mundo. Você tem que ter o cuidado, você tem que cuidar mesmo, você tem que dar sustento, dar o suporte àquela criança. E para mim não foi tão desafiador por isso, porque a gente se planejou, né? Mas se você, mãe, está aí em casa e não se planejou, tem como você também viver no propósito com o seu filho. Amém? Tem como você conciliar também. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se seu filho nasceu, cuide dele. Amém. Se for possível sair do mercado de trabalho, saia, dê uma assistência a ele, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Amém. Amém. E depois você volta para o mercado de trabalho. Eu estou voltando aos poucos. Estou vendo agora como eu faço home office, né? Estou voltando agora aos poucos. O mercado que está crescendo também, né? É isso Muito. mesmo. Que cresceu agora nesse Principalmente tempo. agora na quarentena. Né? Então, eu estou voltando aos poucos agora home office, até eu me adaptar e voltar totalmente para o mercado de trabalho. Amém. Josi, você precisou deixar o mercado de trabalho quando você engravidou ou conseguiu conciliar? Não, na verdade, eu nunca precisei. Eu sempre consegui conciliar, né? Embora eu estivesse morando assim, um pouco distante da minha mãe, mas eu pude contar com a ajuda de uma pessoa que me ajudava. Mas realmente é um desafio, e eu sei que é um desafio muito grande para muitas mulheres, né? Porque sair para trabalhar e deixar filhos pequenos é realmente um grande desafio. Eu, por exemplo, as minhas filhas já são grandes, mas continua sendo um desafio, né? Você ter filhos, porque eles querem aquele momento mesmo, eles crescem. Para a gente que é mãe, parece que eles nunca crescem, na verdade, né? Eles não Eles crescem. nunca crescem, mas eles crescem e eu procuro sempre conversar com elas sobre essa questão de eu as preparo para a vida. Isso. Porque, na realidade, os filhos não são nossos, né? Não são nossos. Jesus Se você é nos apegado aos empresta. filhos, né? É. Presta atenção que os filhos são do Senhor. Do Senhor. Nós estamos temporariamente cuidando. Isso mesmo. Então, precisamos Exatamente. de verdade ensinar nesse caminho, porque, olha só, o caminho é esse. Vai lá e faz a obra, conquista almas para Jesus, você é do Senhor Jesus. Seu filho é do Senhor Jesus. Não deixe de profetizar sobre a vida dele. Se algum, porventura, está desviado dessa rota, creia e declare que ele ou ela vai voltar. Você Amém. e a Em sua nome de casa Jesus. continuará firme servindo ao Senhor. Aleluia. E Amém. realmente é um desafio grande você que parou um tempo para se formar, trabalhava e de repente ter que parar para dar essa cobertura na maternidade, né? Porque a gente vê assim uma criança tão frágil, tão bebezinha, precisando também daqueles cuidados iniciais, aqueles cuidados logo do início, quando o bebezinho nasce, e realmente é um desafio grande. Então, como o Josi falou, Tuane também confirmou, é preciso haver planejamento. Então, filho Planejamento. não é só, né, colocar no mundo, mas tem que ter toda uma estratégia, todo um planejamento. Claro também que algumas vezes acontece a pessoa engravidar, mas você é mulher casada, que está pensando se vai ter filho, se tiver no tempo certo, vai com tudo. Não atrapalha você ser líder, né, Tuane? Isso, de jeito nenhum. Não atrapalhou a maternidade, você conseguiu Não, conciliar. Consegui conciliar. Com 2 meses, a gente retornou à liderança da célula e foi uma Aleluia. bênção. Ela Amém. nunca atrapalhou em nada, todo mundo se envolvia com ela e foi uma bênção. Está sendo uma bênção até hoje. Amém. Então não atrapalha. Eu também tive meus filhos e não atrapalhou o ministério, graças a Deus. Conseguimos fazer tudo o que fazíamos, algumas vezes com algumas limitações e restrições, mas é possível sim você continuar o seu propósito. Se você é verdade. supervisora, líder, deseja engravidar, vai com tudo. Isso não atrapalha o seu propósito no Senhor Jesus. E a mulher é bem impressionante como ela é dotada de habilidades, né? Eu já vi algumas figuras que tá a mulher com a criança no braço, mexendo o fogo, empurrando aqui o gato, fechando a porta, ela consegue fazer várias coisas. Olha só, a mulher ela é dotada de multi-habilidades. Ela consegue ter multitarefas, consegue conversar, prestar atenção na conversa da outra e ainda educar a criança. Não sei explicar não, mas tá na mulher, tá na essência da mulher. Então ela consegue
Então, olha, como discípula de Cristo, auxiliar de célula, esposa, estudante e ainda profissional, eu tenho aqui, diante de tantas mulheres que conseguem, né, fazer tantas coisas. Mulher, você consegue. Eu acredito muito no seu potencial. Você foi criada por Deus nesta condição de dar conta de muitas coisas. E, como falamos também, algumas vezes não conseguimos. Mas nós não vamos desistir. Nós não fomos chamados Amém. para desistir. Aleluia. É Somos verdade. mulheres com propósito. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. E olha só o que Provérbios também fala. Reveste-te de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Você está sorrindo aí? Sorria diante do seu futuro, porque Deus tem um futuro brilhante para você. Fale com sabedoria e ensine com amor. Ou seja, nós temos essa habilidade também, como uma mulher de Provérbios fala, de ensinar, de fazer as coisas sorrindo. Se você anda varrendo a casa chorando, mulher, chegou o tempo de você sorrir. Aleluia. Faça as suas Aleluia. coisas sorrindo. Ensine quantas vezes for preciso ao esposo, ao Amém. parente, ao discípulo, aos filhos, com alegria. E Amém. falar sobre essa questão de alegria, falar sobre tantas coisas que nós fazemos, eu não poderia deixar de afirmar aqui que mulher trabalha. E Sim, trabalha muito. Muito! Eu creio que nós temos mais, sei lá, uns 6 ou 7 expedientes, né? O homem tem 2 expedientes, no máximo 1 ou 2 expedientes, mas a mulher ela continua tendo expediente. A mulher ela tem essa condição, né, de continuar trabalhando. Trabalho é bênção do Senhor, tá bom? Você não é uma mulher preguiçosa, você é uma mulher que trabalha, Isso. você é uma mulher que se dedica, e trabalhar é utilidade em Deus, é ser bênção, é muito bom poder trabalhar. Eu fico muito feliz quando eu estou trabalhando, seja no meio secular, seja no ministério, seja na minha casa, onde você estiver atuando, seja o que estiver fazendo, faça com toda a alegria, porque você está fazendo para o Senhor, né? A É palavra verdade, fala é sobre verdade. isso. Ô, pastor, Vai e é falar? algo muito interessante. Quanto mais trabalho a gente tem, mais a gente glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Isso porque mesmo. Muitas Pode vezes falar. a gente está em casa, né? Eu, como era ativa antes, no trabalho secular, a gente fica em casa e, ai, meu Deus, era melhor estar trabalhando na rua mesmo do que estar em casa. Porque os maridos acham que em casa a gente não faz nada, mas aí é que a gente trabalha mesmo, né? Mas a gente tem que ir para a rua ainda quando chegar a trabalhar também. Isso Então, mesmo. E uma estratégia que eu uso, né, em casa, porque você chega do trabalho secular, vai para casa, e tem que lavar prato, tem que varrer casa. Essa é a realidade para você também, mulher. Coloca aí no chat. É sua realidade também. Hashtag estamos juntas. Aleluia. Olha aí, ó. Hashtag estamos juntas, né? Mulheres com propósito é assim mesmo. E aí, a carne tenta reclamar, né? Ai, que ainda tem aqueles pratos. Aí eu disse, peraí, aí o Espírito Santo me deu uma estratégia. Vou glorificar a Deus, porque o prato tá sujo, porque teve comida. Isso! Eu vou varrer Aleluia. a casa porque eu tenho uma briga, eu tenho uma Isso. casa para me proteger. Isso vem renovando a minha mente a cada ação, a cada atitude que eu tô fazendo em casa. Gabi, você é uma pessoa bem feliz, né? Bem alegre, ela é Tô bem sim. sorridente. E você é muito bem realizada na sua profissão de professora. E como lemos aqui em Provérbios, ele fala que nós precisamos ensinar com amor. E eu acho que se cabe muito com você essa pergunta agora. O que é que você encontra de desafios para ser uma cristã no seu ambiente de trabalho? E qual a sua postura diante deles? Verdade. É muito desafiante, né? A gente que segue os princípios bíblicos, né? Que vive para Jesus, que vive da forma que Jesus gostaria que vivêssemos, tá no meio de pessoas que não têm a mesma visão. Mas é possível, né? O Senhor, Ele nos dá capacidade, Ele nos deu o Espírito Santo, né? Para morar em nós e para nos orientar a cada passo que a gente der, né? Isso. Qualquer palavra que a gente falar. No ambiente de escola, a gente tem um convívio muito grande com mulheres. Então, é algo Conviver. bem desafiador, mas é possível sim, porque Jesus ele trouxe unidade. Amém! Né? Então, Aleluia. nada de concorrência, nada de competição, mesmo que isso aconteça, mas volta o coração para Jesus, encontra o propósito e vai e segue, para cumprir aquilo que Jesus quer que a gente cumpra. E uma coisa que eu sempre saio de casa é vendo a oportunidade que o Senhor tem me dado de ser uma bênção ali naquele local de trabalho. E não negociando. Então,
realmente tem algumas situações que a mentira, ela acontece, ou isso parte muito de liderança, né? Isso. Tanto num ponto para assinar no horário errado, como colocar uma caderneta. Né? Então, assim, Eu sei, imagino. no começo, eu ficava bem em crise, né? Eu até cheguei a conversar com a senhora algumas vezes, mas em Jesus, né? E até em reuniões, eu sempre, a última a falar, porque eu sempre estava ali orando, Espírito Santo, me diz o que falar, me diz o que falar, me diz o que falar, para não ir de encontro aos propósitos. E uma lição que eu tenho disso tudo é que nada o Senhor deixa faltar. Aleluia. Né? Porque a nossa provisão realmente ela vem do Senhor. Não é do trabalho, não é de um concurso, Isso. não é de ninguém. A nossa provisão vem do Senhor. Então, se a gente não tiver isso em mente, a gente começa a negociar valores, isso, né? Negociar os Então, princípios que nós temos, nós começamos a ter medo de perder o trabalho e aí começamos a colocar a nossa vida de discípulo de Cristo Jesus, né, a mostra quem realmente nós somos, né? Será que nós somos pessoas com duplicidade, né? Negociamos Verdade. com a mentira por medo? E aquilo que você falou, a nossa confiança não está nos homens. A sua confiança não pode estar nos homens. Não é porque o trabalho é bom e nós precisamos trabalhar que todo trabalho vai ser para a gente. Verdade. Tem trabalho que não vai ser para a gente, né? E algumas Verdade. vezes que nós dizemos não, o Senhor vai dizendo sim para a nossa vida e nós não podemos realmente negociar com aquilo que nós somos, não podemos ferir os princípios. Verdade. Se você sabe o que é mentira, o que é verdade. Nós não podemos negociar. Em qualquer ambiente de trabalho que você estiver, vale salientar, né? Ou Verdade. seja, não é porque apenas tem muitas mulheres no ambiente, mas qualquer ambiente de trabalho que você estiver, se você precisar ferir com os princípios, ore de verdade e saiba que a sua confiança não está naquilo que você recebe, está no Senhor Jesus. E Ele há de Aleluia. prover, não é isso? verdade. Amém. E até mesmo assim, com as mulheres no mercado de trabalho, então acaba que a gente ganhando várias propostas, né? Então, se a gente realmente não souber o nosso propósito, a gente vai se desviando que nem percebe. Quando vê, está trabalhando manhã, de tarde, de noite. E a obra, né? E os princípios, realmente, a colaboração, O né, seu na lar, sua né? família, que é o primeiro ministério, Isso, né? isso. Então, assim, viver cada estação, né? Fazendo a escolha certa. E a gente só vai fazer a escolha certa se a gente realmente tiver um relacionamento com o Senhor. Isso. Ele vai nos orientar. Orientando. Que turno vai trabalhar, quantas vezes vai trabalhar, se eu preciso, porque como ela é professora, Jô também trabalha na área da educação, às vezes nós temos condições de ter outros turnos além do turno principal. Vamos supor, eu trabalho manhã e tarde se eu quiser, eu trabalho todos os dias se eu quiser. A gente consegue fazer o nosso próprio horário. E às vezes, por necessidade financeira, a gente acaba se enchendo de atividades no meio secular e acaba deixando fora a família, os filhos, a obra do Senhor Jesus. Dá para conciliar, mulher. Você vai ter, sim, o seu dinheiro da chapinha, da sua unha. Você vai conseguir. Você só não pode deixar que Deus fique em segundo plano. Porque na nossa vida ele precisa ser o primeiro. Verdade. Toda mulher Verdade. gosta, né, de se produzir, de se maquiar, de estar bem organizada. E percebemos também, diante do que nós estamos falando aqui, que o trabalho é importante. Às vezes nós pensamos, eu vou trabalhar porque eu quero comprar aquela roupa. Eu vou trabalhar porque eu quero comprar aquela Acontece. bolsa, combinando com o sapato, combinando com o brinco. E a mulher, ela tem aí realmente essa questão da produção. E percebemos hoje que a sociedade dela é um pouco obcecada por essa questão de beleza, por essa questão do mercado. Esse mercado da beleza, ele tem crescido bastante. Eu fico impressionada. Hoje você tem tutorial para todas as coisas, sobrancelha, cílio, brinco, nariz, cabelo, tudo, vários tipos de unha. Nossa, muitos tutoriais. Nós percebemos assim que esse mercado da beleza, ele tem crescido bastante mesmo. Existe aí a organização, né, capilar, para você fazer uma organização, o que vai aplicar. Cronograma. Cronograma capilar. É. Cronograma capilar, para que você saiba o passo a passo para você cuidar das suas madeixas. Outras já estão radicalizando, cortando mesmo, passando a máquina. Outras deixam os cachos. Mas a mulher, ela tem se preocupado e ela também precisa, com certeza, se preocupar com essa área da vida dela, né? Tem um ditado popular que diz que não existe mulher feia. Existe mulher sem
recurso financeiro. Então, se você, homem, está nos assistindo, invista na sua esposa. Vale a pena, não vale a pena? Vale a pena. Muito. Invista. Invista na sua esposa, libera o cartão, libera o crédito, faz parceria aí no mercado da beleza e ajuda a tua mulher a ficar na moda, irmão. Em nome de Deus, deixa de ser pirangueiro com a tua esposa e investe na terra que você escolheu, planta na vida dela. Claro que nós não podemos levar para o extremo, não é? A Bíblia fala também em Provérbios 31 que beleza é passageira, ou seja, tudo que nós produzimos agora no meio exterior vai ficar para trás. Beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha aí, nós não Aleluia. precisamos apenas cuidar do exterior, mas cuidar do nosso interior, né? Isso. Às vezes tem mulheres tão lindas, tão vaidosas, mas quando abre a boca, só sai amargura, só sai tristeza, só sai ressentimento. Então nós precisamos, além de cuidar da nossa beleza, além de cuidar do nosso corpo, do nosso cabelo, das unhas, nós precisamos também cuidar do nosso interior. E eu queria, né, falar um pouquinho sobre essa questão de beleza, de moda, com Ivete, né? Já que ela é design de Glória a moda, Deus. costureira. Gente, eu achei incrível a profissão dela, porque é raridade, né? Você encontrar a professora de corte e costura. Vou contar um segredinho aqui para vocês. Só para vocês que estão nos assistindo, eu já fiz um curso de corte e costura, já aprendi a fazer algumas peças, mas aí Deus foi me levando por outros caminhos e eu parei um pouquinho o curso, mas é uma área que eu me identifico também, gosto também de costurar. Sei fazer a bainha, viu, gente? Eu sei fazer bainha, né? Sei costurar um buraquinho assim. Não tem uma camiseta que abre assim um buraquinho? Pronto, a gente sabe costurar também. E eu vou até hoje ensinar para as discípulas a colocar pelo menos a linha na agulha. Amém. Pregar um botãozinho. pelo Pregar um menos, né? botãozinho, né? Porque tudo vai... Não tirando assim, né? Que você vai ganhar um dinheirinho e tal. Mas a mulher não sabe pregar um botão. Não sabe, meu Deus, não sabe colocar a linha na agulha. Jesus. Vocês sabem, né, gente? Sei. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Ivete, você é uma jovem cristã muito dedicada a Deus. Ivete, ela é, assim, incrível. Tenho uma admiração muito grande por Ivete. Ela é supervisora e líder de célula aqui na nossa comunidade. E ela é uma filha também muito respeitosa aos seus pais. Pais de Ivete, família de Ivete, muito obrigado por deixar ela participar com a gente desse momento, por ela participar dessa comunidade. Aguardamos vocês também para fazer uma visita aqui a gente. E a profissão dela é uma profissão que requer que ela esteja por dentro da moda, né? Sim. Fique lá procurando quais são as modas, quais são as tendências, quais são os tecidos que as pessoas precisam. Então, é uma profissão que ela precisa estar por dentro, conhecer as peças, conhecer a variedade dentro de tudo isso. E sabemos aqui que as mulheres cristãs, ela não consegue acompanhar a tendência da moda. Por quê? Tem peças que não combinam com a vaidade, com a mulher cristã. É Não é isso? verdade. Então não consegue, não compete, não cabe mais. Então, Ivete, que conselhos você daria para as mulheres quando elas fossem escolher as peças sem ferir os princípios? Glória a Deus, é verdade, né? Nem sempre a gente vai conseguir usar, vestir tudo aquilo que a moda oferece, né? Lá em 2 Coríntios 3:2, fala que nós somos cartas vivas. E se vocês não sabem, eu vou falar aqui para vocês que aquilo que nós vestimos comunica alguma coisa. Olha e aí. a pergunta que eu quero fazer para você é: o que você tem comunicado através daquilo que você veste? Uau! Coloca aí um foguetinho aí agora nesse chat, meu irmão, porque ela disparou, meu irmão. Muitas vezes as pessoas acham que moda é só a roupa, né? Isso. Mas, na verdade, a moda é comunicação. Então, aquilo que você veste comunica alguma coisa para as pessoas. É a primeira coisa que ela vai ver em você, né? Isso, antes da gente abrir a boca, ela já tá vendo. Exatamente. E mulher, né, ela consegue lembrar da roupa que você usou no Novo 2005, minha irmã. Ela consegue, então ela fixa aquilo que você veste, né? Então, realmente, antes de falar, a roupa chega primeiro. Exatamente. E é muito importante, né, antes de você comprar uma peça de roupa, você pensar se você usaria ela na igreja, por exemplo, né? A gente sabe que a gente precisa se vestir bem, a gente precisa comunicar Jesus também até através das nossas roupas. Amém, então, isso mesmo. quando comprar, né, alguma roupa, é muito importante você fazer o teste de adoração. Vocês Uau! conhecem? Teste de adoração, esse é bom. Eita. Levantar os braços Esse é bom. para ver se a blusa não vai, né, subir e aparecer Não vai tudo. junto, né?
abaixar assim, para ver se não vai aparecer nada aqui. Então, é muito importante você se vestir confortavelmente para que quando você for para a igreja, você possa adorar confortável ao Senhor, né? Isso Tem o mesmo. teste da Bíblia também, né? E Teste é da o teste da Bíblia, é Bíblia, irmã. importante. Você senta e se você colocar a Bíblia para completar a saia ou o vestido, não serve para você, viu? Já não vai estar confortável, né? Não, já não vai estar confortável, Vai porque a conseguir Bíblia vai prestar ficar atenção aqui. no culto. Isso. Esse teste da Bíblia é bem interessante, tá? E não é aquelas Bíblias grandes, é a Bíblia mesmo, assim, para você colocar aqui, ó. Não deve. Quando você sentar, a saia precisa continuar na altura do joelho, né? Então, Isso, você já vai comprar exatamente. abaixo do joelho, para quando você Exatamente. sentar, ela vai subir mais um pouquinho. Então, se você já compra acima do joelho, quando você sentar, ela vai ficar muito acima do joelho, né, irmã? E aí não dá pra gente vestir. E comprimento mídia nunca sai de moda. Sempre está em alta, então pode investir aí. Comprimento que é sucesso. midi é bem elegante, né? Acho bem bonito. verdade. Ó. Ou seja, Muito né, bom. nem toda moda que a gente vê constitui para a mulher uma elegância, né? Isso, Eita, verdade. A gente tem que ter Verdade. prudência no vestir, que é importante, né? É Mas- melhor você estar confortável e elegante do que você estar desconfortável e querer mostrar algo que não é interessante. Aleluia! É exatamente isso, né? Nós precisamos saber e conversar com quem? Com o nosso amigo. Nós temos um amigo o tempo todo com a gente, além do espelho, chamado Espírito Santo. Alguma de vocês já passou por alguma situação onde o Espírito Santo falou assim, opa, Já. essa roupa não. E qual foi a sua reação e como você conseguiu sair? Ou se você desobedeceu e continuou com aquela roupa e o Espírito Santo, assim, né, ficou, poxa, eu falei que não era. Alguém já passou? Eu já passei. E uma dica, sempre pergunte ao Espírito Santo se aquela roupa ali tá legal, que ele responde, minha gente, é incrível. E até quando você não pergunta, ele fala também. Nesse dia, Ele ajuda, né? nesse dia, no início da minha conversão, eu ia para a faculdade, se eu não me engano, e a roupa tava ok, não tava nada vulgar. Mas quando eu me mexia, dava para aparecer assim um pouco da barriga, era um cropped. E aí, né, quando eu cheguei na porta de casa, aquela sensação ruim, sabe? Mandando eu voltar e trocar aquela roupa. Eu troquei a roupa e fui em paz para a faculdade, deu tudo certo no final. Então, pergunte que ele responde. Amém. Pergunta Amém. que ele responde. Mas alguém passou? Eu já tive uma que eu desobedeci e ainda fui com a roupa para a igreja, gente. E o detalhe que eu não consegui assistir o culto, era melhor que eu não tivesse ido, tá? Tá vendo? Ficou tão incomodada com o Espírito Santo Fiquei. que não prestou atenção no pastor falando, pensou, qual foi o louvor? Eu sei lá, qual foi? Eu sei lá, eu quero ir embora daqui, eu tô Isso agoniada. mesmo. Então, o importante é obedecer mesmo, porque até quando a gente não quer, não pergunta ao Espírito Santo, ele mesmo assim, ele nos alerta, né? Então, o importante é você estar sempre conectado com o Espírito Santo. Bem verdade, muito conectado com o Espírito Santo, porque literalmente algumas vezes o espelho já acusa, olha, essa roupa não dá para você andar, não dá para você ir a este local, e às vezes você vai, quando chegar lá, pergunta ao discipulador, essa roupa tá legal? Ah, você já sabe que não está, né? E aí você forçou a barra, continuou indo com aquela roupa, e aí você percebe o quanto é desagradável você ficar mal com o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele quer fazer essa parceria. Nós temos o Espírito Santo e nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo, porque ele vai nos guiar em tantas situações, né? E às vezes fala assim, ele vai falar sobre roupa, vai falar sobre Fala. roupa também. Ele vai falar sobre a forma que você fala com as pessoas. O Espírito Isso. Santo é nosso amigo, ele está ali sempre com a gente, compartilhando daquilo que é a proposta dele para a nossa vida como mulher cristã, como mulher discípula, como mulher que anda e vive segundo os princípios da palavra. E lá em Romanos fala algo bem interessante, né? Romanos 12:2 fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos ter a mente renovadas pela palavra do Senhor, que vai nos guiar, que vai nos orientar, que vai transformar o nosso caráter, a nossa postura, que vai fazer com que a gente fique disponível para o que Ele deseja para a nossa vida. Então, nada melhor do que ter esse contato constante com a palavra, no nosso tempo a sós com Deus. E é muito importante para a nossa vida, para o crescimento espiritual que Deus deseja para a mulher, né? Solteira, casada, a mulher que tem filho, a mulher que está no mercado de trabalho. Não
não importa onde você está atuando, Deus continua falando para você, você continua com um propósito lindo para a sua vida, na vida dele, e ele tem muito a acrescentar. Se você tem alguma pergunta para fazer no nosso chat, eu gostaria agora de abrir esse espaço. Agora seja bem smart. Já chegou a pergunta aqui, olha só. Aleluia. Deixa eu ler aqui para você. Como passar para as outras mulheres que ao se submeter você não perde o seu valor? Olha só, submissão é um assunto que não sai de moda. Submissão é um assunto que está em alta constantemente, que às vezes a mulher fala, né? Mas eu vou me submeter a esta pessoa, eu vou me submeter a este líder, eu vou me submeter ao meu marido, mas e o meu valor? E aí eu vou deixar para quem responder? Eu vou deixar para Gabi responder. Como ser uma mulher submissa sem perder o valor? Primeiramente, saber o seu valor em Deus, né? Olha, ela já respondeu tudo, né? Ela só vai agora acrescentar, porque o nosso valor está em Deus, né? Então, quando a gente sabe o nosso valor em Deus, a gente vai cumprir o nosso propósito. E isso independe do valor que o outro dá a gente, não é isso? Isso mesmo. E quando eu penso em submissão, eu penso em proteção. Eu também costumo fazer essa relação, né? Submissão é proteção. Eu amo isso e isso me ajuda na revelação, o porquê eu me submeto. Perfeito. E é muito bom ser protegida. É muito bom. No fundo, toda mulher busca isso. Por quê? Porque isso vem da origem. É Deus. Deus ele tem um propósito para a mulher. Deus ele tem um propósito para o homem. Desde a criação, né? Exatamente. Então, isso está Exato. dentro, mesmo que a gente tente burlar isso, né? Mas a gente sabe que o nosso propósito é realmente estar submissa, né, aos nossos esposos. E ele, como Paulo diz, né? E ele tem que nos amar assim como Cristo amou a igreja. Então, é muito fácil se submeter, né? Muito fácil submeter. Muito fácil, não só ao esposo, mas aos pais, né? Essa questão de submissão aos pais. Ah, mas meu pai não é cristão, mas a palavra fala para você honrar o seu pai e a sua mãe, não para honrar se ele for cristão. Então você vai ganhar o coração dos seus pais quando você se submeter. É fácil também você se submeter à liderança da célula, né? Vocês aqui são líderes ou estão no treinamento para ser são supervisoras, mas quando vocês eram membros, ovelhas, estavam num grupo de força, vocês precisavam se submeter ao líder de vocês. Ainda hoje precisam, porque tem um supervisor acima de vocês, tem um coordenador acima de vocês, e nós precisamos ajudar. Quando nós nos submetemos, nós facilitamos aquela pessoa que está na linha de frente. E eu gosto também de um exemplo que quando eu falo assim, quando eu empodero o meu marido, esse telhado sobe e eu ganho mais espaço. E eu consigo ficar nessa questão da valorização ainda muito mais confortável. Não tenho dificuldade de submeter. Tive bastante no início, né? Porque quando a pessoa casa, ela vai aprender os princípios, ela ainda está naquela de engatear, de saber, se eu fazer isso, se eu fizer isso, meu esposo vai achar que ele está certo. Mas agora eu entendo assim, deixa ele achar, né? O importante é que a gente está sendo feliz, que nós não estamos quebrando com um princípio bíblico, e é dessa forma que nós encontramos o nosso valor, primeiramente em Deus. Então, quando você se submete a Deus, você vai conseguir se submeter a qualquer outra liderança. Sabe por quê? Onde você chegar tem uma liderança sobre você. Trabalho, casa, família, rua, tudo isso. E outra pergunta aqui, para encerrar esse momento. Qual é a principal atitude que nós devemos ter para influenciar o nosso lar? Tuane, qual a principal postura, qual a principal atitude que nós devemos ter na influência desse nosso lar? Primeiramente, sendo exemplo, né? Compartilhando Cristo, mostrando Cristo através das nossas atitudes, né? Porque eu creio que no nosso lar é mais difícil, né, do que ser cristão na igreja. É mais difícil ser cristão em casa do que na igreja, no nosso lar. Mas quando a gente busca estratégias em Deus, quando a gente tem uma vida, busca na palavra todos os dias, buscando a presença do Senhor, fica mais fácil da gente transmitir isso para o nosso lar. E para todos que estão lá, né? Nosso marido, nossa família, porque às vezes nossa família não é cristão igual a gente, né? Então eles são os primeiros a, gente, tu não é cristã? É verdade. Tu não é cristã? Aí a gente, preciso melhorar nisso. Então sempre a gente está buscando estratégias em Deus, no Espírito Santo, que Ele vai sempre nos guiando a forma que a gente deve conduzir o nosso lar.
E como bem sabemos, algumas vezes a gente cai até no erro, né? Na falha. Caramba, não deveria ter respondido aos meus pais assim. Não deveria ter brigado com a minha irmã. Caramba, eu deveria ter feito aquilo que Léo pediu, que Paulo pediu, né? Que Renato pediu. Algumas vezes eu digo, caramba, meu Deus, me dá a chance de acertar mais uma vez, porque agora eu falhei, fiz besteira, não tive a melhor atitude. Então, algumas vezes não consegue. Mas nós, como mulheres, precisamos sim manter essa postura, esse exemplo na atitude de cristão dentro do nosso lar. Por quê? É um tempo que nós passamos bem à vontade, né? Percebemos que ficamos bem à vontade, esquecemos dos princípios, esquecemos do domínio próprio, esquecemos de ser alegre no nosso lar, falamos de qualquer forma e aí ferimos isso. Mas quando chega na igreja é aquela alegria, aquela simpatia, é aquela disponibilidade para servir, mas em casa é uma dificuldade. Então nós precisamos sim, como o Tuane falou, eu creio que seja, se você tiver alguma opinião diferente, quiser complementar, que ela falou que precisamos ser o modelo, ser o exemplo na nossa casa, para que as pessoas vejam o quanto Deus atua ali. E sabemos que não é fácil, mas também não é impossível, né? Amém. Não é difícil a ponto de não conseguir fazer. Precisamos manter, sim, esse padrão de consciência de que nós somos cristãs. Quando acordamos, quando vamos estudar, quando estamos na nossa casa, quando é o momento de foco que você precisa fazer a faxina. Então, não é um dia diferenciado para que você possa ou não possa ser cristã. Todo dia, todo momento, toda hora, em todo tempo, nós precisamos ser o modelo, ser o padrão. Não é exatamente isso, meninas? É verdade. É verdade. Para encerrar, eu gostaria que Ivete deixasse uma palavra de encorajamento para as mulheres que estão nos assistindo, a Gabi, a Josi e a Tuane. Uma palavra de encorajamento, uma palavra, duas, para a gente encerrar esse momento. Amém. Mulheres de Deus que estão aí assistindo, eu queria falar para vocês que nunca entrem na armadilha da comparação com outras mulheres, por exemplo, porque Deus lhe fez única exatamente da forma que você é. Então, sempre encontre em Deus, sabe, aquilo que você precisa, sem se comparar com as pessoas. Porque ou você vai se sentir superior a outra mulher, ou você vai se sentir inferior. E nenhuma dessas duas coisas, né, agrada ao Senhor. Então, tenha a estabilidade em Jesus. Amém? Amém. Amém. Mulheres, eu quero deixar um pensamento, né, uma ideia que eu sempre tenho buscado viver, que é ser apaixonada por Jesus todos os dias. Porque nos piores dias da sua vida, Ele é o único que vai estar lá contigo, né? Ele é o único que está conosco. Isso é uma promessa que Ele cumpre e Ele quer estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, se detenha a se apaixonar todos os dias por Ele, porque Ele é o nosso tudo. Ele é o que nos preenche. Todo o vazio que um dia tinha, né? Jesus preenche, Jesus faz transbordar a vida dele em nós. Então, é isso que eu deixo para vocês essa noite. Sejam apaixonadas por Jesus. Amém. Amém. Mulheres, eu quero deixar para vocês uma palavra de que sejam perseverantes, edifiquem a casa de vocês, atendam ao chamado de Jesus. Ele só tem planos de paz para todas nós mulheres, para todos os filhos dele. Então, abracem o chamado que Jesus tem para vocês, edifiquem a casa de vocês. Amém. Amém. Eu queria deixar exatamente esse versículo, né? Que ela falou, que é a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Então, está nas suas mãos a construção da sua casa, do seu lar. Se Jesus deu em suas mãos essa responsabilidade, é porque você tem poder, a sua oração tem poder. Aleluia. Então, não desista da sua casa, não desista do seu lar, não Amém. desista das suas tarefas seculares. Você dá conta de tudo. Aleluia! Mulher com propósito é aquela que é apaixonada por Jesus, é aquela que está apta para cumprir com o seu chamado, seja no anonimato, seja nos afazeres do seu lar, seja no cuidado com os seus filhos, ou seja na preparação do sermão, ou quem sabe na reunião de supervisão. Qualquer que seja a função que você vai executar, importante é que ela seja realizada com o coração. Mantenha-se perseverante, contribuindo para o avanço e crescimento do reino de Deus, sem atropelar o seu lar, sem atropelar os seus filhos, sem atropelar o seu esposo, porque todos precisam estar bem amparados.
Deus, Ele continua olhando para você, Ele continua ouvindo e vendo o que você está fazendo, Ele tem um propósito excepcional para a sua vida. Como Ivete falou, você é única, você é exclusiva, o Senhor é criativo, Ele não copia pessoas, você é única mulher, você é única e você tem o seu propósito em Deus. Muito obrigada pela participação de vocês, foi uma honra, foi muito bom conhecer o coração de vocês, conhecer as suas estratégias, conhecer o relacionamento que vocês têm com Cristo e saber o quanto vocês são apaixonadas pela visão e pelo Senhor Jesus. Continuem assim, fazendo outras discípulas com esse mesmo coração, com esse mesmo perfil, e vocês vão sim ganhar muitas outras mulheres, conquistar muitas outras casas, ganhar muitas esposas, conseguir conquistar o coração de muitas mães. Parabéns e muito obrigada. Igreja da Árvore, foi um prazer ter você aqui conosco nesse bate-papo tão especial, um bate-papo tão esperado e tão desejado. Foi muito bom a participação de vocês. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Que você possa compartilhar depois esse link para outras pessoas, para que elas possam continuar sendo edificadas. Mulheres, vocês são especiais. Amamos muito vocês. Que Deus abençoe. Tchauzinho, meninas. Tchau. Tchau, igreja. Tchau, mulheres.